Família. É o amor que plantamos em solo fértil, com raiz forte que cultivamos e cuidamos constantemente. Afinal, o que é a família senão vários galhos unidos pela mesma raiz e sustentados por um único tronco? Em todos os domingos de maio, em todas as igrejas presbiterianas de Vila Velha, às 19 horas. Família, não desista da sua. Igreja Presbiteriana em Vila Velha. Realização: Presbitério de Vila Velha. Família, não desista da sua. Pois é, vamos lá. Gente, eu quero convidar vocês para a gente entrar na intimidade da vida de um casal. E a gente então filmar o diálogo, a conversa desse casal. Tá bom? Tem hora que a gente tem que fazer isso. Tem hora que a gente tem que sair do nosso relacionamento e olhar para um outro relacionamento. E quando a gente olha para um outro relacionamento, a gente acaba se vendo ou não se vendo nesse outro relacionamento. Então, vamos olhar para fora do nosso relacionamento e vamos tentar aprender alguma coisa com esse casal. Porque nesse dia, esse casal estava numa conversa quente, o negócio estava quente com esse casal, porque tem dia que o termostato vai lá em cima, né, gente? Tem dia que o termômetro do diálogo vai lá em cima, não é? Parece panela de pressão. Eu quero convidar vocês então comigo para a Bíblia. Vamos fazer uma visita a esse casal, chamado Davi e Mical. A história deles pode ser encontrada no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Capítulo 6, nós leremos o versículo 16, tá bom? Você mantenha a sua Bíblia aberta, porque aqui a gente fundamenta as nossas falas em cima dos textos bíblicos, tá bom? A gente apoia a reflexão numa base segura. Que base é essa? As Escrituras Sagradas. Ora, nós aprendemos na Bíblia o que fazer. Ora, nós fazemos um estudo de caso e aprendemos como não fazer. Quando nós olhamos para os casais da Bíblia, nós não encontramos nenhum casal perfeito, tá bom? Nenhum. Então, na maioria das vezes, nós aprendemos como não fazer. Porque a Bíblia ela tem histórias e ela tem princípios. Os princípios são universais, aplica-se a todos os casais. Já as histórias, nem sempre. Na hora que a gente olha, a gente diz: ih, rapaz, esse casal aí, ó, à luz do todo da Bíblia, eles falharam feio. E nós vamos ver uma conversa quente de um casal que pegou ar, esse casal aqui. Pegou mais ar do que pneu de trator. O negócio aqui foi tenso. Olha aí, 2 Samuel 6, versículo 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, esposa de Davi, é o meu acréscimo, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Domingo passado, eu preguei aqui uma mensagem cujo tema foi: a sua família tem jeito. E um dos pontos da mensagem passada que eu aprofundei foi sobre o ponto da sugestão, não é? E falei bastante de como aplicar de modo positivo a sugestão no diálogo. Pois bem, eu quero seguir nessa linha, nessa vertente da comunicação, do diálogo,
do bate-papo que tem que haver entre marido e mulher. E a comunicação, no domingo passado, na mensagem eu disse que só aquele ponto da sugestão, que se for aplicado, o seu casamento já melhora em 50%. Sua vida familiar já melhora em 50%. Eu acredito nisso. Hoje, nós vamos falar sobre um tema central e nevrálgico, que é o quê? A comunicação do marido para com a mulher e da mulher para com o marido. E como é que nós podemos melhorar nessa dimensão da comunicação? Se você já comunica bem com a sua esposa, e você, mulher, já comunica bem com o seu marido, bom, ponto para você. Mas eu posso lhe dizer que dá para melhorar um pouco mais, tá bom? Então vamos olhar para esse casal e a gente vai aprender com esse casal como melhorar a comunicação no casamento. Então vamos lá. Em primeiro lugar, para melhorar a comunicação no casamento, você precisa trazer uma palavrinha para o seu dicionário. Aproximação. Quer melhorar a comunicação? Aproxime-se do outro. Aproxime-se para sentir o cheiro do outro, para sentir as batidas do coração do outro, para sentir a temperatura da mão do outro, para sentir o suor no outro, porque quanto mais você se aproximar do outro, mais assertiva tende a ser a sua comunicação. Olha o versículo 16. Por que a Mical mais o Davi deu BO na comunicação? Porque eles estavam distantes um do outro. Deixa eu te posicionar no contexto. Davi estava voltando para Jerusalém, trazendo a arca do Senhor. A arca que fora construída no tempo de Moisés, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Davi está trazendo a arca para Jerusalém, ele está dançando, ele está alegre, há um povo em volta dele. A Mical não foi para o culto, a Mical não foi participar da solenidade, a Mical ficou em casa vendo o Domingão do Faustão. Quando ela ouve os tamborins, as danças, o agito, ela vai para a janela. Quando ela chega na janela, ela olha o marido dela que está pulando, que está dançando. Vocês já viram judeus dançando, as festas de judeus? Irmãos, não é dança de valsa não, aquela coisa. É dança mesmo, tem uma hora que eles dançam assim, ó. É legal demais, elas dançam muito show, muito show. Mical está na janela olhando e diz, eu não acredito que é meu marido, eu não acredito, olha só como é que ele está. E na distância, ela faz uma interpretação equivocada. Na distância, ela fica com ciúmes da relação de Davi com as servas que estão dançando ali. Na distância, Mical fica preocupada com a reputação do rei, dançando como um maluco no meio do povo. Aí naquela hora, ela, opa, meu marido não pode proceder assim não. Tem mulher que só lembra que tem marido quando o marido está cercado por outras mulheres. Já observaram isso? Está nem aí para o marido, mas tem mulher perto. Opa, lembrei, é meu marido. Não é? Tem marido que só lembra da mulher quando está cercada por outro. Opa, é minha mulher, o que está acontecendo? Mas quando não tem nada, não está nem aí para o marido. Possivelmente esse era o caso de Mical, né? Davi está ali, Davi, mas está cercado de mulher. Opa! Preste atenção, para a gente melhorar o canal da comunicação entre marido e mulher, a gente tem que se aproximar. Enquanto um ficar na janela e o outro ficar dançando lá fora, a comunicação será péssima. Não é possível haver boa comunicação se o casal viver distante um do outro. Você diz assim, não pastor, meu marido não é caminhoneiro não, todo dia ele está em casa. Mas talvez não é uma presença de qualidade. Talvez é um no quarto, outro na sala, um na cozinha, o outro na varanda, não se encontram, não se falam, as conversas são sempre resmungando. A mãe está pronto, vem jantar, guarda o prato, essa toalha no chão, parece a carta tentando ligar, não tem aquela proximidade, entendeu?
Vai falar com o marido está lá tomando banho. Ei, ó, não espera tomar banho, senta, conversa. Se a gente quiser melhorar na comunicação, a aproximação é a palavra do dia. Mas em segundo lugar, como melhorar a comunicação no casamento? Observe o todo antes de falar sobre o específico. Versículo 16. O que está acontecendo, gente? A Mical, ela não foi capaz de ler o todo, ela só leu o específico. A Mical não se atentou para o grande acontecimento que estava se desdobrando ali. Gente, a arca estava sendo trazida para Jerusalém. Davi já havia tentado trazer a arca para dentro de Jerusalém, só que aconteceu que 2 homens que estavam conduzindo aquele momento, um se chamava Aiô, outro se chamava Uzá, e eles colocaram a arca assim num carro novo, porque Davi achou que Deus ia se impressionar com isso. Se fosse nos dias de hoje, Davi ia colocar aquela arca em cima de uma limusine, ia dizer, não, a arca tem que ser conduzida numa limusine. Aí de repente a arca está vindo, só que a limusine passou num quebra-mola, a arca que estava em cima deu uma resvalada, ameaçou cair. Quando a arca ia cair, Uzá estendeu a mão para segurar a arca. Quando Uzá tocou na arca, ele foi fulminado pelo juízo de Deus e morreu. Davi ficou muito triste, disse assim, não quero mais levar a arca para Jerusalém. Eles pegam a arca, então conduzem até Obed-edom. E aí passam alguns meses, Davi fica sabendo que a cidade de Obed-edom está prosperando, a arca está fazendo coisas grandiosas. Davi disse, opa, Deus está de bem. E ele vai lá, e ele traz a arca agora, não segundo a imaginação dele, ele traz a arca agora de acordo com os critérios estabelecidos por Deus, que era para ser carregada por homens, pelos sacerdotes, e ele está fazendo tudo direitinho. Os homens estão dando 6 passos, a cada 6 passos, Davi estava sacrificando um animal em louvor a Deus, e dançando, e louvando. E aí eles estão chegando em Jerusalém, a Mical não consegue ler o quadro todo, ela não consegue dizer assim, que bênção, até que enfim a arca do Senhor veio para junto de nós, e o meu marido é quem está liderando isso, o povo está em festa, olha a alegria, a nossa realidade vai mudar. Não. Mical não olhou o quadro todo, ela só se ateve ao ponto específico da dança de Davi com o seu colete sacerdotal de linho. Aí você diz assim, pastor, eu não entendo, por que a Mical ficou tão alterada só de ver o marido dela dançar? Aí é que está o X da questão. Alguns intérpretes da Bíblia entendem que a Mical ficou muito amarga na janela, porque enquanto o Davi dançava como um louco, não é assim no bom sentido, dançava amalucado, dançava assim numa espécie de transe, numa relação com Deus, ele estava com uma estola sacerdotal, e na dança de Davi, muito provavelmente, as partes íntimas de Davi estavam sendo vistas pelas servas e pelos homens. Está lá dançando, ele não estava nem aí, ele só estava conectado em Deus, só que aí as partes íntimas dele estavam aparecendo, eram movimentos assim, muito exóticos. A Mical viu aquilo e disse, o quê? O que é meu está sendo visto por todo mundo? Não pode, aquele produto é só meu. Não era só dela porque ele tinha outras mulheres, não era casado com outros, tá, mas as servas não, né? E aí ela ficou irritadíssima. Outra coisa que deve ter irritado muito a Mical é que Davi ele estava dançando com os servos e com as servas, ou seja, o rei estava dançando com os plebeus, havia se misturado com o povo, estava como sendo um dançarino de rua, e a Mical, que já nasceu dentro do castelo, tendo o pai dela, Saul, como rei, achava aquilo inadmissível, se misturar com todo mundo.
Ei, presta atenção aqui, ó. Por que a gente vai ver daqui a pouco no versículo 20, toda a amargura dela sendo vomitada no diálogo com Davi, porque ela não conseguiu compreender o todo, ela só conseguiu observar um ponto específico naquilo. E a gente, se a gente não tomar cuidado, a nossa comunicação fica sempre enviesada por causa de um pontinho esquisito. Deixa eu contar uma experiência aqui particular. Deixa eu abrir agora a sala da minha casa. Um dia desse, eu estava em casa e eu pensei assim, a casa estava muito bagunçada, 3 crianças, imagine. Aí eu pensei assim, poxa, eu vou arrumar a casa para minha esposa. Um dia eu estava vendo o site da IG e estava dito lá, como aumentar em 50% a libido feminino. Como fazer com que a mulher esteja mais propensa ao sexo. Aí eu falei, opa, isso me interessa, deixa eu ver o que é isso. Que eu entrei, estava lá, ajude ela a lavar as vasilhas de casa, a varrer o chão, a passar o pano, cuide da casa, porque aí a libido da mulher aumenta. Falei, que coisa, hein? Um dia a casa estava toda bagunçada, eu disse, opa, hoje eu vou arrumar a casa. Aí comecei a organizar as coisas, lavei as vasilhas. Só que da cozinha para a sala tem um ressalto, uma pedra de granito, então não dá para você varrer, passar para a sala até a porta. Então quando eu varro a cozinha e depois eu varro da copa da sala até para a porta. Aí naquele dia eu não estava tão afim de varrer tanto, aí eu varri a cozinha assim, tem um ralo, varri tudo, coloquei areia, deixei lá assim perto do ralinho e fui fazer as outras coisas. Gente, minha mulher chegou do trabalho, ela não viu que não havia nenhuma roupa sobre o sofá. Ela não reparou que as cadeiras estavam todas organizadas. Ela não reparou que não havia bagunça nenhuma sobre o balcão. Ela não reparou que eu havia guardado todos os chinelos e todos os sapatos. Qual foi a única coisa que ela viu? Vocês são mulheres, vocês sabem. Mas só que a última coisa que tem na casa é o que, gente? É o ralo. Ela entra aqui, a porta, vai ter que atravessar tudo para chegar lá e ver o ralo, pois ela atravessou tudo e só viu o ralo. E ela falou, você varreu a casa e deixou esse lixo aqui. E aí naquele dia eu estava zen, estava tranquilão, falei, mas meu amor, você não observou que eu fiz tudo? Aí ela falou bem assim, e o que adianta fazer tudo e deixar um pouquinho no canto? Se vai fazer tudo, faz direito. Eu falei, calma meu amor, aquele dia ela estava alterada. Eu não sei o que ela tomou lá naquele trabalho dela aquele dia, se ela tinha tomado água mesmo, estava meio assim, aí tal, cuidei. Mas naquele dia a gente não brigou não, aquele dia estava zen, era o dia, porque eu acho assim, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu acho que pelo menos uma vez por mês o marido tem o direito de ficar um pouquinho doido, e a mulher desconsiderar assim, tá doido, é o dia da doideira dele. Eu acho que uma vez por mês a mulher também tem o direito de ficar doida, assim, maluca, e tal, você, hoje é o dia da doideira dela, aí você desconsidera, tal. Era aquele dia, era o dia da doideira da minha mulher, e aquele dia eu estava zen, então foi tranquilo. Mas olha, a gente precisa vigiar nisso, sabe por quê? Senão a gente tira o olhar do todo, e só põe no ponto específico que deu ruim. Né, usando a linguagem da galera, deu ruim. Já viu uma pessoa que usa vestido branco? Se tiver uma manchinha, o que você vai ver? A manchinha. Mas se a gente olhar para o específico e deixar o quadro todo, a nossa comunicação vai ficar muito ruim. Vem comigo para o terceiro ponto. Olha como é que a gente pode melhorar a comunicação no casamento. Não deixe a emoção governar o seu coração. A Mical deixou a emoção tomar conta do coração dela. Olha o versículo 16. Ela o desprezou em seu coração. Gente, esse diálogo aqui de Mical com Davi é um dos piores diálogos de casais na Bíblia. Por quê? Porque o diálogo aconteceu depois que a Mical desprezou Davi no coração.
É muito importante a gente prestar atenção aqui. Ela está na janela, o marido está dançando, ela acha ruim a dança e a postura dele, por causa da interpretação dela, ela o despreza no coração. Daí então, quando Davi vem para casa, ela vai vomitar tudo o que ela está pensando. Me acompanha aqui. A Mical, depois de ver aquela cena toda, ela não foi pura para a conversa. Ela já foi com o desprezo tomando o coração dela. Ela não conversou com Davi primeiro para ver o porquê ele estava agindo como estava agindo, para ela então chegar à conclusão, já que ele disse isso, eu vou desprezá-lo. Ou, agora eu entendo, não vou desprezá-lo não. Ela não faz isso. Primeiro ela o despreza no coração e depois então ela vai para o diálogo. Aí eu pergunto a você, como é que o diálogo será puro, bom, tranquilo, se ela já foi tomada pela emoção do desprezo? Cuidado, querido, cuidado, querida, para não dialogar com as suas conclusões já feitas. Porque se você for dialogar com o seu marido ou com a sua mulher, com as conclusões já feitas, não haverá diálogo, haverá o quê? Acusação. Haverá o quê? Julgamento. Haverá o quê? A declaração do erro. Por exemplo, você pega o celular do seu marido, ou pega o celular da sua mulher, aí você vê algo estranho no celular aos seus olhos. Não deixe a emoção governar o seu coração. Não deixe o fogo do ciúme se alastrar. Pega o celular, chega para o seu marido e diga, benzinho, o que está acontecendo? O que é isso aqui? Eu não entendi muito bem. Ou, minha mulher, eu não entendi muito bem isso aqui. Pergunte primeiro, converse primeiro, dê espaço para o outro se explicar e depois então você conclua. Em quarto lugar, como melhorar a comunicação no casamento? Espere a hora e o lugar certo para conversar. Versículo 20. Olha aí, irmãos, voltando Davi para abençoar a sua casa. O cara estava bem intencionado, tinha pulado, estava cheio da unção de Deus. Ele diz, eu vou chegar no meu lar, eu vou abençoar a minha casa, eu vou liberar a unção de Deus, eu vou trazer tudo que está no meu coração para dentro de casa. Ele está nessa expectativa, nessa pegada. Aí quando ele está chegando, a Mical, que até então estava na janela, não desceu para adorar a Deus, mas na hora que ele está vindo, ela desce, vamos imaginar as escadas do palácio, vai ao encontro de Davi na rua, encontrar-se com ele e dizer tudo o que ela quer dizer de ruim. Ô, gente, Mical é uma mulher que tem que ser estudada. Porque para adorar junto com o marido ela não vai. Ela fica assistindo o culto da janela, dando nota, é plateia. Mas para criar um barraco no meio da rua, aí ela deixa a janela, aí ela vai ao encontro de Davi, aí ela passa um sermão em Davi no meio da rua, aí ela não liga se tem pessoas perto, como é que vai ficar a reputação do rei. É interessante. Enquanto o rei dança, ela se preocupa com a reputação dele, mas quando ela desce para falar aquele montão de asneira, ela não se preocupa com a reputação do marido. O marido está vindo para abençoar a casa. O cara está alegre, o cara está feliz. Aí ela diz, eu vou acabar com a alegria dele. Eu vou acabar com o dia dele. E aí ela desce nesse intento e forma o maior barraco. Ô, gente, nós precisamos ser sábios. O que ela tinha que fazer? Ela não gostou? O rei Davi está chegando. Dava um abraço nele, um beijo. Diz, vem cá, marido, senta aqui no sofá. Senta lá, eu preparei um suquinho para você, toma aqui. Seus pés devem estar muito doendo, deixa eu fazer uma massagem aqui nos seus pés. E vai fazendo, deixa eu fazer uma massagem. Aí o cara vai se abrindo e ela diz, olha, eu queria também saber sobre aquela dança. E aí pronto, ela tinha ganhado o coração do marido, mas não, é barraco.
Nós precisamos aprender a hora certa de falar e a hora certa de se calar. Por exemplo, a mulher na TPM não é uma boa hora para você conversar com ela sobre certos assuntos. Seu marido chega em casa e ele diz, estou de aviso, lá no meu emprego. Certos assuntos nessa hora você diz, opa, hoje não é dia, deixa para depois. Nós precisamos ler a hora, pedir a Deus sabedoria, dizer, Deus, como salvas de prata, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita, seu tempo, diz Provérbios, a gente tem que pegar o tempo certo. Mas em quinto lugar, como melhorar a comunicação no casamento? Cuidado com as comparações. Vamos agora para o diálogo. Vamos ver o que a Mical falou. Olha só, gente. Versículo 20, parte B. Olha, Mical, imagine aí você que é mulher, ela falando. Imagine aí você que é homem, ouvindo. Que bela figura, hein? Fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Ei, Mical. Olha a comparação que ela faz no diálogo. Ela está em diálogo com o marido e ela vai usar uma ferramenta que só deve ser usada positivamente. Ela usa a comparação de modo negativo. Mical compara o seu marido Davi, o rei de Israel, a um vadio qualquer. Olha as comparações, gente. Para a gente melhorar no canal da comunicação, nós temos que tomar muito cuidado com as comparações. Por exemplo, por mais irada mulher que você esteja com seu marido, e marido, por mais nervoso que você esteja com a sua mulher, por favor, não compare a sua mulher ou o seu marido a animais grandes. Eu acho que, dependendo, você tem que medir, até 20 centímetros você pode comparar o seu marido ou a sua mulher. Pastor disse, não compara não. Porque você é igual um elefante. Porque você é igual uma égua. Porque você se parece um cavalo. Porque você está igual um hipopótamo. Não dá. Dependendo assim, gatinho, coelhinho, ursinho, ainda vai. Agora, animal cresceu, não põe na conversa, não. Cuidado com as comparações. Não compare também o seu cônjuge às pessoas que deram errado na vida. Você é igual o Joãozinho Cachaceiro. Você é igual a Maria Tresloucada. Você é igual... E aí começam essas comparações horrorosas que fazem o quê? Trancam o coração do outro para todas as palavras que virão depois. A comparação, ela cria uma imagem. E a comunicação, ela é tão mais poderosa quando ela sai do abstrato para o campo imaginativo. Se eu digo para você, esperança, amor, fé, eu estou falando de conceitos abstratos. Se eu quiser dar à vida a esperança, o amor e a fé, eu preciso compará-lo. Jesus diz, tendes fé como um grão de mostarda. Aí eu entendo. Então, se você está conversando, não compara não, querido. Animal, a gente falida, a coisa ruim. Compara não, porque essa imagem fica no coração, na mente, e aí você bloqueia a pessoa para tudo que você vai falar depois. Então, muito cuidado, muito cuidado. Isso não ajuda em nada na comunicação, comparações. Sexto lugar, como melhorar a comunicação no casamento? Não coloque na conversa quem não pode melhorá-la. Preste atenção nisso. Não coloque na conversa quem não pode melhorá-la. Versículo 21. Agora é a vez de Davi falar. Mical falou, agora Davi vai falar. E aí o Davi desceu do salto, e ele deu uma espetada em Mical, lembrando-a de quem era o seu pai. Olha o versículo aí. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele. Essa aqui é a tradução da
da Bíblia NVI. Davi trouxe para o diálogo dele com a sua mulher quem não podia ajudá-lo, Saul, o pai de Mical, que já estava morto. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim: Mical, quem é você para falar de mim? Você esqueceu de quem você é filha? Seu pai não era um adorador como eu, o seu pai morreu em juízo, ele desobedeceu a Deus. E aí, se a sua família é tão boa, por que Deus não colocou um outro em lugar dele? Mas Deus escolheu a mim. Ele deu uma espetada. Gente, nós precisamos aprender aqui, uma coisinha, não fale mal da família do seu cônjuge, isso não vai melhorar a conversa em nada, não melhora. A minha esposa, quando ela está com raiva de mim, quando eu faço alguma coisa, ela diz assim: você é igualzinho seu pai. Mas nunca é num tom positivo, assim. Ela sempre pega o pior do meu pai e associa o pior de mim. Ela fala: você é igualzinho seu pai. E eu queria que ela fosse igualzinha a mãe dela, porque a mãe dela é muito gente boa, a mãe dela é zen, a mãe dela é tranquilona. Aí se eu falo: você é igualzinha a sua mãe, eu vou estar mentindo, aí eu deixo para lá. Mas ela me alfineta assim: cuidado. Eu estava num casamento uma vez, e aí estava lá o cara, eu estava assistindo o casamento, aí de repente o pastor falou bem assim: ei, homem, o noivo, olhe para a mãe dela. Aí a mãe dela estava sentada. Gente, pensa num desarranjo de mulher que era a mãe daquela noiva. Era mais feia que acidente de trem, você já viu? Era feia de doer. Aí o pastor disse assim para ele: ela vai ficar igualzinha a mãe dela. Falei: gente, que é isso? Eu sentado ali, eu me contorci por dentro, dizia: nossa, eu desisti agora. Aí, o pai dele estava lá sentado. Ele olhou para ela e disse assim: está vendo o seu noivo? Eu quero te mostrar o futuro dele. Olha o pai dele, vai ficar igualzinho ao pai. Gente, o pai daquele menino era tão feio que a gente não sabia se estava do lado certo ou pelo avesso, de tão feio que era. Se olhava, você não sabia se ele estava de frente ou estava de lado, assim. Eu disse: tadinha, gente, vai desistir agora. Ali eu aprendi esse princípio: não coloque a família no meio. Eu e a Grazi, nós já brigamos assim e tal, entrando numa coisa: é a sua mãe, ela é a sua, eu é a sua, e fica: é a sua. Quase que dá um meme, não é? A sua. Melhor em nada, gente. Melhor em nada, não melhora em nada. Deixa a sogra lá quietinha, deixa o pai quietinho, deixa a vovó quietinha, deixa o tio quietinho. Vamos conversar só nós aqui, não vamos trazer ninguém para a conversa que não pode ajudar. E aí, eu encerro então, chamando você para colocar uma pessoa na conversa que pode melhorá-la. Sabe quem? Deus. E quem faz isso? Davi. Por mais nervoso que ele tenha ficado, ele trouxe Deus para a conversa. Ele diz aí no versículo 21, Mical, perante o Senhor, Mical, perante o Senhor que eu dancei, Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, Mical. E aí ele fecha o versículo dizendo sobre Israel: perante o Senhor, Mical, versículo 21 final, perante o Senhor me tenho alegrado. Nós temos que trazer Deus para a conversa. Não é possível ser um bom conversador ou uma boa conversadora a parte do relacionamento com Jesus Cristo. É necessário aprender com Jesus Cristo a ser um bom comunicador. Jesus Cristo diz: eu sou manso e humilde de coração. Olha, tudo que eu falei para você até aqui, como é que a gente pode melhorar a comunicação no casamento? Aproximação, observar o todo antes de falar sobre o específico, não deixar a emoção governar o seu coração, esperar a hora e o lugar certo para conversar,
ter cuidado com as comparações e não trazer para a conversa quem não pode ajudar, você só vai conseguir aplicar isso se você pedir socorro a Deus e falar: Deus, eu sou mais rápido do que uma bala de revólver para julgar o meu marido ou a minha mulher. E eu peço ao Senhor que me ajude, que toque o meu coração e que me mude por dentro. Para você, mulher, começar a ser uma mulher diferente na comunicação do casamento, não basta tentar pegar esses princípios e aplicar na vida sozinha, você não consegue. Você tem que dizer: Deus, por favor, me encha do teu Espírito Santo, para eu manifestar o fruto do Espírito, que é o quê? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e outros. Você dizer: Deus, eu preciso do Senhor, para eu ser um canal de bênçãos para a vida do meu marido. Oh Deus, eu preciso do Senhor para quando eu for conversar com a minha mulher, eu ser um instrumento de bênção na vida dela, para que a minha boca seja aberta apenas para edificação. Não saia nenhuma palavra da sua boca que não seja para edificação. É o desafio da Bíblia para nós. E eu concluo então dizendo o seguinte: olha, muito cuidado para que a comunicação no seu casamento não gere esterilidade. Conclusão: cuidado para que a comunicação não gere esterilidade no casamento. Olha como é que se encerra esse diálogo, versículo 23. Diz aí: e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. Foi um diálogo quente e a conclusão: e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. E aí você me pergunta assim: pastor, por que é que Mical não teve filho? Ou filhos? Eu não sei. Mas há algumas possibilidades. Primeiro, ela pode não ter tido filhos, porque a emoção negativa desse diálogo pode ter criado um bloqueio traumático em Mical, a ponto dela não ter filhos. Pastor, isso é possível? Isso é. De vez em quando eu converso com alguns filhos, que já são homens de 30 anos, inteligentes, articulados, que não conseguem romper na vida, sabe por quê? Porque quando tinham 5 anos de idade, a mãe disse assim: meu filho, você nasceu para ser um derrotado. Essa fala criou um bloqueio na vida desse homem, que todas as vezes que ele está diante de um bom negócio, de uma boa proposta, de uma ascendência, ele lembra da fala da mãe, e isso gera nele, até de modo inconsciente, uma reação que o faz sair do jogo. Mical, por causa desse diálogo quente, as emoções, a ira, a raiva que adentrou o coração dela pode ter sido tão profunda, tão profundo, a ponto dela ficar bloqueada no seu ventre. Mas em segundo lugar, uma segunda possibilidade, talvez Mical não teve filho, porque a partir desse diálogo, ela e Davi nunca mais tiveram relações sexuais. Isso pode ter acontecido. Davi tinha muitas mulheres, e ele pode ter tomado uma aversão a Mical tão grande, que ele pode ter renunciado à vida sexual com ela. E aí, por causa disso, ela não teve filho. Mas uma terceira possibilidade é a de que Mical não teve filho porque Deus entrou naquele diálogo, percebeu que Mical foi infeliz e ela julgou a Davi na dança e na adoração dele a Deus, e Deus pode ter dito: Mical, a consequência do seu pecado é a infertilidade, você não dará filhos. Não sei qual das três aconteceu, ou se as três,
ou se duas, não sei. O fato é que logo depois do diálogo fervente, entra essa nota de que ela não foi mãe. Aí preste atenção, a Bíblia não é uma coxa de retalhos, não é um mosaico, não é uma coisa que foi construída aleatoriamente, não. Há uma lógica em tudo que está na Bíblia. E se essa nota da infertilidade entra logo depois do diálogo, é porque esse diálogo participou diretamente na infertilidade dela. Deixa eu dizer uma coisa para você, e digo para mim, e digo para minha esposa: toda discussão fervente entre um casal, toda discussão irada, toda discussão mal interpretada, resultará em esterilidade de um modo ou de outro. Por isso eu quero dizer para você, mulher, quero dizer para você, marido, module a sua voz, o seu jeito, o conteúdo da conversa com o seu cônjuge. Você não está falando com qualquer um. Se tem uma pessoa nesse mundo que você tem que ter respeito acima de todas as outras, mulher, com seu marido. E você, marido, se tem uma pessoa nesse mundo que você tem que aveludar a voz, é com a sua mulher. Para que não haja esterilidade no nosso casamento. Para que a gente não vá se distanciando, se afastando. Para que a gente se cole, se ajunte. Que haja sussurros do marido no ouvido da mulher. Que haja sussurros da mulher para com o marido, que haja vida nos nossos casamentos, que a nossa comunicação seja sempre pautada por Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Você que está na internet nos assistindo, Deus abençoe você. Se você é casado, Deus abençoe o seu casamento. Se você é solteiro, que Deus coloque uma pessoa dele no seu caminho. Agora saiba, sem Jesus Cristo, você não consegue aplicar essa mensagem que eu acabei de pregar. Chame a Jesus Cristo para ser Senhor e Salvador da sua vida, e você vai poder viver tudo isso que eu disse. Deus te abençoe.